Olá, pessoa aleatória que está assistindo esse vídeo. Eu sou o Vini E eu sou a Tainá. e hoje completa um ano que somos italianos. Trabalhamos nesse projeto por 4 anos e hoje eu quero contar a incrível história de como tudo isso se tornou possível. Como chegamos até aqui e como um pouco de persistência pode mudar a sua vida. Mas antes, um pouco de contextualização. Tudo começou nos anos de 1888 e 1889, com a princesa Isabel assinando a Lei Áurea e o fim da monarquia no Brasil. Sem a mão de obra escravizada, os donos de terras e o governo brasileiro começaram a buscar soluções para a falta de trabalhadores para as lavouras e plantações. Além da falta de mão de obra e da necessidade de povoar uma extensa faixa de terra, foi do interesse brasileiro da época, inclusive com um programa oficial do governo, o embranquecimento de sua população, e a ideia de que atrair imigrantes europeus traria ao país um senso de progresso e civilidade. Sim, esse absurdo mesmo que você está ouvindo. Já a Itália, sendo assolada pela fome, vivia uma situação contrária à brasileira. O país estava querendo, literalmente, exportar pessoas pobres, para ver se o problema da fome era resolvido. E foi em uma dessas exportações em massa que Gaetano Marani e Francesco Paolo Ciongoli saíram de Zévio e Castelo Abate para começar uma nova vida no Brasil. E foi graças a esses dois homens que estamos contando agora essa história. Tudo começou com a espera de meses do meu documento que estava vindo da Itália, achada na comune de Zévio e enviado por uma amiga. Mas foi só em março, meses depois, que ele chegou, e essa foi a minha reação. É um documento! Vocês me enganaram! Mentira! Ai, caceta, não consigo nem abrir. Aqui, ó, o negócio de abrir aí. Aqui. Eu tô chorando. Vocês me enganaram! Ai, que lindo! Deixa eu ver. Com medo de rasgar. Se rasgar, a Malu vai ficar brava. Tá bom, vou rasgar. Ai, chegou. Chegou. Certificado de batesimo? Sei lá. Ai, chegou. Tá bom, para de gastar. Mal sabia eu que depois de tudo isso ia começar uma das piores partes de todo esse processo. A Malu me avisou que o meu antepassado aqui na Itália, ele foi registrado como Gaetano, com a letra G. Mas todos os documentos que eu tinha no Brasil, ele estava registrado como Caetano, com a letra C. E assim, com o documento italiano em mãos, e já sabendo algumas outras informações, partimos para a cidade de Dois Córregos, no cartório que registraram o óbito do Gaetano para solicitar a retificação de seu nome. Eu queria ver com vocês como fazer a retificação. Do filho do Gaetano, que é o João, que é o meu bisavô. Pai da minha mãe. Vô da minha mãe. E aí aqui tá aparecendo nas certidões dele como... Tudo bem com você? Como Caetano, e não Gaetano. E como eu vou fazer o processo de cidadania, eles pedem que esteja igualzinho. Esse aqui tá certo? Né, esse aqui também precisa registrar. Também Ah, é precisa, daqui também, Caetano. né? Os dois é daqui, os dois foram Tá. registrados aqui. E aí, mãe? Nossa, foi viada? Vontade de vomitar. Fala comigo. Vontade de vomitar. Por quê? Ai, muito nervosismo. Tentei fingir plenitude, mas é difícil, viu? Ainda bem que tem a máscara pra enganar a gente. Acho que eu tenho tô com azia. Tá passando mal agora, é? Eu tô, de novo. Mas por quê? Porque deu certo? Porque deu certo! Vamos daqui.
depois de meses de perseverança, de correr atrás de vários cartórios para conseguir deixar meus documentos o mais certinho possível, e depois de ter dado tanta coisa errada no meio do caminho, chegou outra parte complicada dessa história: as despedidas para vir para a Itália. Já oficialmente atravessamos para a área de embarque aqui. Já acabou o chororô, olha o zoinho da pessoa. É, gente, e eu não vejo a hora de começar a voar. E como na época que nós decidimos vir ainda estava em lockdown por causa da pandemia, a Itália não estava aceitando brasileiros, então nós tivemos que fazer quarentena no único país da Europa que estava aceitando brasileiros na época, que era a Espanha. Então fomos para lá, ficamos 15 dias em Madrid. Por um lado foi muito bom, atrasou um pouco o nosso processo de cidadania, mas nós conhecemos uma cidade incrível. Não vou me alongar muito nessa parte, porque esse não é o foco dessa história. Então, depois dos 15 dias em Madrid, nós partimos para a Itália, e a primeira parada para fazer a ficha cair logo de cara foi na cidade de Milão, que era um dos sonhos da minha vida. Tá feliz? Tá realizando seu segundo sonho? Né? Tô feliz de estar compartilhando isso com você, tá bom? Te amo, tá? Te amo também, muito. Em Milão, a ficha caiu, mas não foi a única coisa que caiu. Só que, como vocês sabem, a alegria de pobre dura pouco. Toda a felicidade de estar em Milão passou no momento em que a Malu fez contato com o italiano que ia alugar a casa para nós, e a resposta dele foi que ele não ia mais alugar a casa. E aí, a partir daí, começou uma corrida muito doida para a gente achar uma casa que fosse possível fazer a cidadania. Então, nós ficamos na casa dela até encontrar uma casa para que fosse possível a gente fazer o processo de cidadania. E foi dessa forma que o Piemonte e toda a história que nós construímos aqui apareceu na nossa vida. Depois de 17 dias pesquisando, finalmente encontramos uma casa no norte do Piemonte, numa cidade de 800 habitantes, onde poderíamos dar início ao nosso processo de cidadania. Falta uma semana então pra gente ser italiano! Tá feliz? Feliz de conseguir isso com você. Casamento. Acabou nossos meses de espera. Foram quase 7 meses longe de casa, longe do Brasil, quer dizer. A gente conseguiu. Nossa senhora, eu tô até passando mal ainda. Tá passando mal ainda? Tô, porque Olha, há 7 meses atrás eu não sabia esse uma palavra vídeo- de italiano, desse idioma. E agora você Eu conseguiu. passei 15 minutos conversando com a oficial pra pegar nossa identidade. Pra pegar nossa identidade deu certo. Calma que ainda você vai chorar Olha, tá bastante. todo estourado o fundo lá. Tá, Agora melhorou. tinha que gravar um momento. Tá certo, mãe. Mas ainda você vai chorar muito. Segunda-feira você vai chorar mais. Eu vou passar a semana inteira treinando minha assinatura Natura. nova. Hoje é dia 15 de 6 de 2022. Eu estou praticando minha nova assinatura italiana que eu vou ter que fazer na próxima segunda-feira. Primeiro, eu quero saber como que é a sua assinatura atualmente. Coisa mais linda do mundo. E nesses 5 meses, o que nós fizemos foi basicamente aguardar, porque nós ficamos 17 dias em casa esperando o Vigili. Enquanto isso, nós se revezávamos para ir no mercado e saía um de por vez, porque vai que ele passa e a gente não está em casa. Então, depois que ele passou nesses 17 dias, nós protocolamos nossos documentos em fevereiro. E foi aí que, depois de esperar muito tempo, muito mesmo, longos meses,
Aconteceu isso daí no dia 20 de junho de 2022. Tô passando a mão. A oficial da Comune acabou de ligar pra gente ir lá. Estamos indo lá. Exato. A gente espera que seja pra finalizar nosso processo. Não sei, teoricamente não importa o que seja, eu já tô com dor de barriga. Eu também. Ela conseguiu digitar, de tanto que minha mão tá suando. Comunicazione e conclusione del procedimento di riconoscimento Cittadino italiano! Isso aqui era o maior sonho da minha vida, disparado. Ser cidadão italiano. E ser o primeiro siongoli da história a fazer isso, voltar para a Itália, tem um gostinho muito mais especial e emocionante, de verdade. A gente não quis se prolongar muito explicando o que aconteceu detalhadamente nesses 5 meses, mas basicamente a gente conseguiu explorar muito a região onde a gente ficou, conhecemos pessoas incríveis que temos amizade até hoje e também a gente teve muito pensamento, muita coisa que aconteceu que a gente parava e pensava, mas por que eu tô fazendo isso da minha vida? Principalmente eu, porque eu amava a velocidade de São Paulo e Sim. a gente fez a nossa cidadania numa cidadezinha de 800 habitantes, exatamente. no meio da montanha. Então quando eu cheguei aqui eu falei, Foi desesperador. desesperador. Né? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi muito pesado assim nessa parte. Mas a gente pode tirar como lição disso tudo que, a gente aprendeu a desacelerar, a gente Sim. curtiu muito a natureza, a gente não sabia que era possível viver nessa tranquilidade. Tanto que agora eu não quero ir embora. Ó, uma coisa boa aí também. Então, acho que faz parte da vida, a gente se adequou e sempre tentava ver o lado bom das coisas. Que isso que é o que importa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até uma próxima história. Tchau. Tchau. 4 anos atrás, nós começamos nosso projeto Europa, criar uma vida e um senso de pertencimento e casa aqui neste continente. Tem sido uma montanha-russa de sentimentos, com certeza, mas finalmente todas as coisas estão se ajeitando em seus devidos lugares. E isso é um lembrete constante de que todas as coisas boas da vida levam tempo. Basta você ter um pouco de paciência e persistência para começar uma nova vida, assim como os nossos e os seus também antepassados italianos tiveram.